creio que o mesmo Espírito que opera sobre a vida do meu pastor, opera sobre a minha vida, opera sobre a sua vida. Basta você se colocar à disposição dele, que ele vai usar a sua vida em nome de Jesus. Pode se assentar. E antes eu não posso deixar, porque aonde eu vou, quando a minha esposa está comigo, eu apresento a minha esposa para a igreja. Não tem como eu apresentar a minha esposa na igreja onde nós congregamos. Então, quando eu estou na minha igreja ministrando, eu não apresento a minha esposa. Eu agradeço a minha esposa, porque por causa dela eu estou aqui. Eu creio que quando chegar na glória, Deus olhar para mim e dizer: o seu ministério foi um sucesso, sua família foi um sucesso, as suas filhas foram uma bênção. Eu vou poder usar a frase que Adão usou, mas de uma forma diferente. Que eu vou olhar para Deus e vou dizer: tudo isto por causa da mulher que tu me destes. Glória a Deus pela minha esposa. 2 Pedro, capítulo 3. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Amém, irmãos? Antes eu quero orar junto com os irmãos, para que toda a expectativa que você possa ter lançado quando eu subir aqui, ou toda a frustração que possa ter gerado ao você me ver subindo aqui, você tire do seu coração toda essa expectativa que foi criada em mim, e toda essa frustração que foi criada em mim. Desarma o seu espírito e coloca toda a sua atenção no Senhor. O Senhor irá falar com você esta noite. Soberano e eterno Deus, te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos em Tua casa, Senhor, com a liberdade de Te louvar, de Te adorar, de engrandecer o Teu santo e bendito nome, ó Deus. Entregamos a Ti, Espírito Santo, esta mesma liberdade, para que venha atuar em nosso meio, para que venha nos moldar, venha nos lapidar, venha nos curar através da Tua palavra, e que nós saiamos daqui com esta certeza, de que fomos tão edificados pela Tua presença, quanto pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Quero me atentar à parte A do versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando o pastor lançou esse desafio de trazer essa síntese sobre a parábola do bambu, eu coloquei no meu coração que eu precisava trazer algo dentro da palavra de Deus, para que nós pudéssemos entender o que o Senhor queria nos ensinar através dessa parábola. E rapidamente o Senhor colocou esse versículo no meu coração. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E esta parábola do bambu, ela ensina justamente isso. Alguns princípios básicos para que nós possamos realmente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem duas maneiras de ensinar a verdadeira religião e a virtude. Uma é por intermédio da doutrina e dos preceitos, e a outra é por intermédio de parábolas. Ambas são eficazes e são fartamente usadas nas Sagradas Escrituras. Jesus mesmo foi um grande contador de parábolas. Ele tirava lições profundas das coisas mais simples e as colocava ao alcance de todos que estavam ouvindo. Jesus usou as figuras mais comuns para ensinar as verdades mais profundas e extraordinárias, para que chegasse à compreensão de todos que estivessem ouvindo. E mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos através da parábola do bambu. De quais os princípios para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro que nós aprendemos com o bambu é que o bambu, ele é oco. Nós, o homem, como o bambu, também somos ocos.
também somos vazios. Só que não há possibilidade alguma de nós permanecermos vazios. A todo momento, a todo instante, nós estamos nos enchendo de algo. Não adianta nós acharmos que estamos vazios o tempo todo, que eu não estou me enchendo, mas a todo momento nós estamos nos enchendo de algo. E o problema é, ou estamos nos enchendo do nosso eu, ou estamos nos enchendo de Deus. Este é um princípio que não se quebra. A todo momento nós estamos nos enchendo de algo. A todo momento nós estamos nos alimentando de algo. Acontece que ou eu estou alimentando a minha natureza pecaminosa, ou estou alimentando a minha natureza divina. Vazio eu não permaneço. Acontece que muitas vezes nós estamos dando verdadeiros banquetes para alimentar a nossa natureza pecaminosa e verdadeiras migalhas para alimentar a nossa natureza divina. Nós precisamos entender que o mal ele não está apenas ao redor do homem, mas ele está dentro do homem. O mal ele não vem apenas de fora, mas também de dentro. O mal ele não está apenas na nossa estrutura injusta, mas no coração do homem. O ambiente está poluído porque o coração do homem está empapuçado de poluição. Não é de toda verdade que o poder corrompe. O poder revela os corrompidos. Costumam dizer que a ocasião faz o ladrão. Não. A ocasião revela o ladrão. Como se diz também que o homem ele é produto do meio. Na verdade, o meio é que é o produto do homem. O meio está corrompido porque o homem ele é corrompido. Então, diante de toda esta situação, eu olho para o bambu e eu entendo que não é simplesmente ser oco. A grande verdade é que quando eu olho para o bambu e eu enxergo que ele é oco, eu enxergo que ele é vazio, eu entendo que não há nada de bambu dentro dele. Não há nada do que está ao redor, não há nada do que está por fora dentro do bambu. Ele está totalmente vazio, totalmente oco, como se estivesse dizendo, eu estou pronto para ser cheio. Esta é uma grande realidade. Acontece que só de olhar para fora, para o bambu, eu não consigo ver que ele é oco por dentro. Nós conhecemos o bambu, já quebramos o bambu, então nós temos o conhecimento de que ele é oco, de que ele é o vazio. Mas alguém que nunca teve contato com o bambu, se nós chegarmos para esta pessoa e dizer, o que você acha? Esse bambu ele é oco ou não? Você consegue apenas de olhar por fora identificar que este bambu é oco? Esta pessoa vai dizer, não, eu não consigo. Então como que você vai fazer para saber o que há dentro deste bambu? Eu preciso quebrar este bambu. Só de olhar eu não consigo saber o que está dentro. Precisa ser quebrado para que seja revelado o interior. O exterior nem sempre revela o interior. É como a esponja. Só de você olhar para a esponja, você não consegue identificar o que há dentro dela. Precisa apertar esta esponja para que você saiba tudo aquilo que ela absorveu. Acontece que ela vai revelar justamente aquilo que ela absorveu. Não tem como a esponja estar encharcada de água e sabão, você apertar e sair só a água e reter o sabão. Ou sair só o sabão e reter a água. Quando você aperta a esponja, vai revelar realmente o que está retido dentro dela. É água e sabão que vai aparecer. E é justamente por isso. Quando o Senhor ele nos aperta, quando o Senhor ele nos quebra, não é quebrar ou apertar para que seja destruído, mas para que seja revelado o interior. Mas para que seja revelado o interior a quem? A Deus? Não. Deus quebra este bambu, ou aperta esta esponja, não para que seja revelado o interior a Ele, mas para que seja revelado o interior a nós. Nós é que precisamos saber do que nós estamos cheios. Nós é que precisamos saber do que nós temos nos alimentado. E é justamente quando o Senhor nos quebra, quando o Senhor nos aperta, é que revela tudo aquilo que nós absorvemos da parte do Senhor, ou tudo aquilo que nós absorvemos da parte do mundo. E é por isso que, ao quebrar, se revela esse interior, para que o Senhor possa nos dizer,
se o meu desejo é ser cheio de Deus, quando o Senhor, Ele quebra este bambu, quando o Senhor aperta essa esponja e este interior é revelado, é como se o Senhor estivesse dizendo para mim: filho, não há espaço para esta soberba para mim. Filho, não há espaço para esta vaidade para mim. Filho, não há espaço para esta arrogância para mim. Filho, não há espaço para o seu eu e para mim. Alguém tem que sair para que eu possa entrar. Não tem como nós dizer que estamos cheios de Deus, se dentro de nós há toda arrogância, há toda vaidade, há todo orgulho, há toda soberba, toda a natureza do homem aflorada dentro de nós. Há uma natureza pecaminosa totalmente farta, totalmente rica, totalmente alimentada, enquanto uma natureza divina está pobre, está faminta, precisando ser cheia de Deus. Mas isso só pode ser revelado quando eu entro nesse processo de ser quebrado, quando eu entro nesse processo de ser apertado, para que o meu eu seja revelado a mim, e eu possa enxergar e dizer: Senhor, esvazia-me do meu eu e me enche da tua presença. Quando você estiver passando por esse processo, ou se você estiver passando por esse processo, deixa eu te dizer uma coisa: bem-vindo ao discipulado do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é discipulador suficiente para revelar como realmente nós somos ou estamos. Não precisa vir alguém dizer para mim. Lógico que muitas vezes as pessoas, elas veem que essa nossa natureza, essa nossa carne, esse nosso eu se aflora de tal maneira que as pessoas que estão à nossa volta, elas percebem, chegam até nós e falam como nós estamos. Mas muitas vezes nós não precisamos que alguém nos diga nada. O Espírito Santo é discipulador suficiente para nos dizer como nós estamos ou do que nós estamos cheios. A verdade é o seguinte: o Senhor nos revela como nós estamos, para que nós possamos entender uma verdade. Quanto mais vazios de nós mesmos, mais podemos ser cheios de Deus. Mais podemos transbordar do Espírito Santo. E se você acha que não precisa disto, que você não precisa desse discipulado, que você já atingiu a sua maturidade suficiente, deixa eu te dizer uma coisa: a soberba é a sala de espera do fracasso. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus pode revelar toda a sujeira, toda a imundície que há dentro de mim. Mas quando eu me prostro diante do Senhor e reconheço toda a minha falha e o meu desejo de me esvaziar do meu eu e me encher do Espírito Santo, o Senhor me diz: você entendeu o processo desse discipulado. Este é o princípio para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. É sermos vazios do nosso eu para sermos cheios do Espírito Santo. Um outro princípio é que o bambu ele cresce para o céu. O bambu ele tem uma meta. E a meta dele é crescer sempre para o alto. A exemplo do bambu, essa tem que ser a nossa meta. É crescer sempre para o alto, crescer sempre para o céu. Sabe por quê? Porque o que define o nosso destino são as nossas metas. O que define o nosso destino são os nossos alvos. O que define o nosso destino são os nossos objetivos. Obstáculos não definem destino. O que define destino são metas. É por isso que nós traçamos as metas antes da nossa caminhada. Porque o obstáculo ele faz parte do percurso. Mas eu lembro da minha meta para que eu não possa desistir. Para que eu possa dizer o seguinte: esse obstáculo ele não é a minha meta, é parte do percurso. A minha meta está lá na frente. A minha meta ela é o céu. Nós não somos deste mundo, nossa pátria está no céu. O céu é o nosso limite, o céu é o nosso objetivo, o céu é a nossa meta, o céu é o nosso alvo. Então eu não me atento para as coisas que são deste mundo, eu me atento para as coisas que são do alto, é porque é para lá que eu estou buscando crescer. E às vezes você pergunta, se eu estou crescendo para o alto, se eu estou crescendo para o céu, por que tanta luta? Por que tanta provação? Por que tantos obstáculos nesta caminhada? Eu estou crescendo para o céu, mas eu me deparo a todo momento com dificuldades. Eu vou dizer uma ilustração. Havia um fabricante de espadas. Ele era uma pessoa até mesmo invejada onde ele morava. As pessoas tinham nele como um exemplo. Um homem bem quisto por todos.
um homem de poder, de muita aquisição. Todos olhavam para aquele homem e achavam, esse homem não tem problema, este homem é um abençoado, este homem é um agraciado do Senhor. Mas este homem se converte e reconhece a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E a sua vida, ela vira de cabeça para baixo. De repente um amigo chega para este homem e diz, que escolha é essa que você fez? Você era uma pessoa que todos olhavam, que todos admiravam, que todos tinham como exemplo. Agora todos se afastaram de você, ninguém mais está perto de você, você está perto da ruína, ninguém te tem mais como exemplo. Será que você fez a escolha certa? Será que este é o caminho certo? Será que Jesus é a decisão certa? Então este fabricante de espada, ele vai até o seu mostruário, ele pega uma espada e coloca na mão deste amigo e diz, o que você acha dessa espada? Aquele amigo admirado com aquela espada, ele diz a ele, meu amigo, eu posso te dizer algo com garantia. Essa espada é a sua obra-prima. Nessa espada você atingiu o ápice. Nessa espada eu posso te dizer, você atingiu a perfeição. Outros podem tentar fazer uma igual, mas jamais conseguirão. Nessa você foi perfeito. Então este fabricante, ele vai ao canto. E ele pega um ferro bruto. Mostra esse ferro bruto para o seu amigo e fala, você está vendo este ferro bruto? Pois bem, foi este ferro bruto que foi malhado, foi este ferro bruto que foi martelado, foi este ferro bruto que foi colocado no fogo, que foi refrigerado na água, para que no final ele se tornasse essa bela espada que está nas suas mãos. Eu sou este ferro bruto nas mãos de Deus. Deus está me moldando, Deus está me lapidando, Deus me coloca no fogo, Deus traz refrigério, para que no final eu me torne essa espada tão bela nas mãos de Deus, seja a obra-prima das mãos do Senhor. Você não foi criado para ser um fracasso. Você não foi criado para ser um derrotado. Você foi criado para ser vaso de honra e não um pote inútil. Você não foi criado para ser apenas uma sucata na casa do ferreiro, mas você foi criado para ser uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Creia, Deus está trabalhando na sua vida para você ser a obra-prima das mãos de Deus. Você é uma coroa de glória nas mãos do Senhor. É para o céu que nós estamos crescendo. Mas se nós estamos crescendo, nós precisamos de raízes. E nós olhamos para o bambu e conseguimos identificar que o bambu tem raízes profundas. Aqui eu tive que parar. Eu fiquei maravilhado com todo o ensinamento que Deus trouxe a respeito disso. O bambu, ele pode crescer para cima porque a sua base está solidamente plantada no chão. O bambu, ele pode suportar os açoites dos ventos furiosos porque as suas raízes são profundas. Ele tem altitude porque ele tem profundidade. Isso é maravilhoso. Suas raízes, além de profundas, elas se alastram, agarrando-se às pedras, entrelaçando uma nas outras, agarrando-se no chão. E o que é curioso, é o relato que o livro traz sobre o bambu chinês. Depois de plantada a semente do bambu chinês, vê-se durante 4 anos, apenas um lento desabrochar de um broto. Durante 4 anos, apenas um broto. Porque nesses 4 anos, o crescimento é subterrâneo, numa estrutura de raiz que se estende pela terra, numa estrutura de raiz forte e profunda. Mas no 5º ano, de forma magistral, para os que não conhecem o bambu chinês, ele cresce atingindo 24 metros. O bambu chinês só atinge os 24 metros, porque durante 4 anos desenvolveu uma forte estrutura de raiz. Muitas vezes nós estamos esperando resultados imediatos. Como eu sempre costumo dizer, nós somos a geração fast food. Queríamos ter o drive-thru da bênção, né, meu irmão? Num guichê está o Espírito Santo anotando o seu pedido, no outro está Jesus entregando. Coisa maravilhosa. Mas as coisas não são assim. Muitos querem alçar voos elevados, mas não querem ter raízes profundas.
Mas o que significa as raízes? A raiz, ela é o que sustenta uma planta. A raiz é para a árvore, assim como o alicerce é para o edifício. Sem raízes, uma árvore, ela não se mantém em pé. As raízes são essenciais para a árvore, porque as raízes retiram do solo o alimento para a planta. A raiz liga uma planta à fonte fornecedora da sua vida. Aonde você tem ligado as suas raízes? Aonde está a sua fonte? É em Deus, que é a fonte inesgotável de tudo aquilo que nós precisamos. Aonde estão as nossas raízes? Nós precisamos estar plantados em Deus, precisamos estar arraigados em Jesus Cristo. Precisamos ter as nossas raízes fincadas no solo da graça e extrair o nosso alimento da palavra de Deus. A nossa raiz tem que estar na palavra, porque de lá que vem o nosso alimento. E as raízes, elas ficam escondidas. Aquilo que sustenta a árvore não aparece. Da mesma forma é conosco, aquilo que nos sustenta não aparece para os outros, porque o que te sustenta é a sua intimidade com Deus, é aquilo que você faz no seu quarto, é onde você dobra o seu joelho, é onde você lança a sua oração no Senhor. Isto é que te dá sustentação, que está escondido, que ninguém vê, mas o Senhor que está no céu contempla. A nossa intimidade não é para ser vista para o homem, a nossa intimidade é para ser vista por Deus. Não adianta eu vir aqui e querer dizer para você que eu tenho uma intimidade com o Senhor, se isso não for uma verdade. Porque você ouve o que sai dos meus lábios, mas o Senhor contempla o meu coração. Intimidade não é gerado na boca, intimidade é gerada no coração. É joelho no chão, é cara no pó. É assim que você vai alimentar a sua intimidade com Deus. As raízes dão estabilidade à planta, a sua intimidade gera estabilidade com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, intimidade gera autoridade espiritual. Só quem tem intimidade é quem tem autoridade vinda do Senhor. Que é algo fantástico. Com raízes profundas, é difícil de arrancar da onde você foi plantado. Eu fico imaginando aquele brotinho, que durante 4 anos apareceu apenas um broto. Alguém olha aquele broto e fala assim, eu vou arrancar este broto. Porque ele está aí há 4 anos, ele não sai do lugar, não sobe, não faz nada. Só que ele está criando raiz. De repente uma pessoa chega e fala, não, eu vou arrancar fora, peraí. E ela vai puxar. Peraí, você não entendeu. Ela vai puxar. Ela vai tentar arrancar. Só que as raízes estão profundas. Não tem como tirar da onde você está plantado. Crie as raízes primeiro. Não se preocupe com o crescimento, porque quando você tem raiz, quem dá o crescimento é Deus. Eu vou correr. Algo fantástico. Louvado é o nome do Senhor. Algo que nós podemos observar no bambu é que o bambu, ele não tem galhos. O bambu, ele não desperdiça sua energia criando galhos que lhe pesarão e o impedirão de crescer. Muitas árvores, elas tornam-se vulneráveis aos vendavais por causa de seus pesados galhos. Sabe o que são esses galhos? É esta bagagem extra que nós queremos carregar conosco. É tudo aquilo que nós queremos levar conosco que nós não precisamos. Muitas vezes nós estamos focados em coisas materiais e esquecemos de nos focar nas coisas espirituais, porque as coisas espirituais nós vamos carregar conosco, mas as materiais vão ficar aqui. Certa feita, um jovem foi procurar um sábio para se aconselhar. Quando ele chegou na casa deste sábio, ele olhou e ele observou que na tenda deste sábio havia um colchão, 2 cadeiras, uma mesa e algumas panelas. Nada mais. Então esse jovem curioso e intrigado com tudo aquilo, ele chega para o sábio e pergunta, mestre, aonde estão as suas coisas? E o sábio lhe responde com a mesma pergunta, meu jovem, aonde estão as suas? E esse jovem olha para o sábio e diz, mas mestre, eu estou só de passagem,
Então o mestre olha para o jovem e fala: eu também estou só de passagem. Para que acumular tantas coisas que nós não vamos carregar conosco? Todos nós conhecemos a história dos missionários, que ficaram muito tempo fazendo missões, e quando eles retornam para casa, o homem, que é muito mais carnal do que a mulher, ele chega e fala: será que pessoas vão estar nos esperando? Será que vai ter uma festa? Será que o aeroporto vai estar lotado? Quanto tempo nós ficamos fora? Acho que as pessoas estão curiosas. E quando o avião chega no aeroporto, realmente havia uma festa, havia faixas, havia banda tocando. E aquele homem olha tudo aquilo e fala: nossa, que lindo, olha quanta gente. E eles eram o último a descer do avião. E ele vai descendo, esperando tudo aquilo. Quando ele desce, que era o último, ele olha e não há mais pessoas, não há mais faixa, não há mais banda. Tudo aquilo não era para ele. Era para outra pessoa que estava no avião. Ele vai para casa totalmente aborrecido. Então ele diz e fala assim: é isso, depois de tanto tempo que nós ficamos fazendo missões, que o Senhor tem para nós ao chegar em nossa casa? É isso que nos espera ao chegar em casa? Não tem ninguém. Continuamos da mesma forma. Não há provisão. É isso que Deus tem para nós ao chegar em casa? E a esposa calada ouve tudo aquilo. Ele diz: olha, eu vou sair para esfriar a minha cabeça. Então, a mulher diz: vai, meu filho, vai esfriar a sua cabeça que eu vou orar um pouco. Então ele olha para a mulher e diz: aproveita na sua oração e pergunta para Deus se é isso que Ele tem para nós, agora que nós chegamos em casa. E ele sai. Passou um tempo, ele volta para casa. A mulher está lá, preparando a comida. E ele ainda com o coração duro. Ele diz: e aí, mulher? Perguntou para Deus se era isso que Ele tinha para quando nós chegássemos em casa? E ela disse: perguntei. E o que foi que o Senhor te respondeu? Que nós não chegamos em casa ainda. A recompensa é na glória. Para que agarrar tantas coisas se tudo que nós precisamos já está preparado pelas mãos de Deus? Tire todo embaraço e todo tropeço da sua vida. Se livre de tudo aquilo que impede de você crescer. Porque lembre-se, o nosso destino, o nosso limite é o céu. Algo surpreendente que nós podemos aprender olhando para o bambu, é que o bambu ele é cheio de nós. E nós olhamos aquele nó no bambu e não entendemos o porquê daquilo. Só que acontece que os nós eles não são defeitos, mas a própria consistência do bambu. Os nós eles dão ao bambu resistência, força e capacidade de suportar as pressões. Os nós são necessários para a sobrevivência do bambu. Para nós, os nós significa cada etapa que nós vencemos. Cada dificuldade ultrapassada, nós criamos um nó que nos fortalece para continuar esse nosso crescimento. Cada problema resolvido é um nó na experiência de vida de cada um de nós. Portanto, os nós nos fortalecem e nos preparam para as adversidades da vida. Os nós são as provas da vida que nós suportamos e que aprendemos a cada minuto, a cada instante. O engraçado é que quanto mais alto o bambu, mais nós ele tem. Quanto mais alto nós queremos chegar, mais nós teremos. Quanto mais alto nós queremos crescer, quanto mais nós queremos crescer, a certeza de que mais dificuldades nós vamos enfrentar, mais provas nós iremos suportar, mais nós teremos, porque para estar alto, para crescer alto, precisa ser forte, porque quando você chegar lá em cima e não tiver estrutura nenhuma, nós quebramos. Acontece que nós não somos quebrados pela mão de Deus, mas somos quebrados pela nossa própria arrogância, de achar que não precisamos dos nós, das dificuldades que nós enfrentamos. Quando Deus permite que nós, os seus filhos, passemos por provações, não é porque Ele quer nos destruir,
é porque Ele quer nos fortalecer. Se nós conseguíssemos entender isto, Satanás, ele nos tenta para extrair o que há de pior em nós. Deus, ele nos prova para criar o que há de melhor em nós. Nós estamos sendo provados por Deus, não para ser destruído, mas sim para ser fortalecido. O engraçado é que quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos passando uma luta, nós estamos passando uma dificuldade, nós logo atribuímos essa ação ao diabo. Ah, o inimigo se levantou contra mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi isto na minha caminhada com Deus. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. E nós estamos achando, isso está me matando, isso está me destruindo. O Espírito Santo está dizendo para nós, não, isso não é para te matar, isso não é para te destruir, isso é para te fortalecer, porque não é uma ação do diabo, é uma ação de Deus. E Deus, ele não mata, Deus, ele não rouba, Deus, ele não destrói, ele te prova para te fortalecer, porque há algo grande te esperando lá na frente. Há algo novo de Deus te esperando lá na frente. Eu gosto muito de Gênesis 22, 1. Porque o texto em que Abraão leva Isaac para oferecer o sacrifício. O texto começa dizendo, sucedeu, pois destas coisas, Deus provou Abraão. Antes de Deus te colocar a algo novo, Ele vai te provar. Porque a prova te prepara para o novo de Deus. O bambu, ele cresce em touceiras, e eu fui pesquisar o que é touceira. Conjunto de plantas da mesma espécie que nascem muito próximas entre si, formando um tufo espesso. Além do bambu crescer para o alto, ele não cresce sozinho. Ele cresce em comunidade. Ele vive cercado de outros bambus. Ele vive em família. O bambu é forte porque não vive só. E aí nós aprendemos uma lição com o bambu. Que sozinho nós somos vulneráveis. A semelhança do bambu, nós não podemos viver sozinhos, precisamos um dos outros, porque nós não somos uma ilha, nós somos uma família. Sabe por que o bambu ele cresce tão alto e tão forte? Porque ele não cresce sozinho, ele leva os outros a crescer junto com ele. Sabe por que o bambu ele cresce tão alto e tão forte? Porque ele não disputa espaço para o seu crescimento. Ele cresce aonde mesmo ele foi plantado. Há espaço suficiente para que todos cresçam. Muitas vezes nós estamos preocupados com o crescimento do nosso irmão, achando que isso vai impedir o seu crescimento. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha onde você está plantado e vê se não há espaço suficiente para que você cresça também. Então não se preocupa com o crescimento do seu irmão. Se preocupa em crescer junto com o seu irmão, para que a igreja possa ser fortalecida. Deus não nos chamou para andarmos sozinhos. Deus nos chamou para andar em comunidade, para nós crescermos juntos. E se for preciso dar um passo atrás, para levar alguém a crescer junto, nós vamos dar esse passo atrás, porque lá na frente nós vamos entender que juntos somos fortes, unidos e imbatíveis, em Cristo mais que vencedores. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero encerrar. Já tomei o tempo. O pastor Ló dizia, quando passava o tempo, pastor Campassi não vai me dar oportunidade de novo. O bambu, ele é flexível. O bambu tem uma capacidade extraordinária de se curvar sobre a tempestade. Por que você acha que se curvar diante da tempestade é um sinal ruim? Sabe o que acontece? Depois que o bambu se curva diante da tempestade, a tempestade passa e ele volta a ficar de pé. Não é diferente conosco. Eu achei fantástico o que o escritor coloca, ele diz: feliz aquele que é como o bambu, que a despeito de ter vocação para as alturas, de crescer para o céu,
não perde a capacidade de se dobrar diante dos vendavais da vida. É melhor se dobrar do que ser quebrado. A humildade é a rainha das virtudes. A diferença entre o joio e o trigo é que, embora parecidos externamente, o joio não se dobra quando o vento sacode. O joio é parrudo, o joio é resistente, o joio, ele é duro, ele é inflexível, mas o trigo é diferente. Quando o vento sopra, ele se dobra e beija o chão. Assim, nós devemos ser flexíveis. Quando nos humilhamos, Deus nos exalta. Quando reconhecemos nossa vulnerabilidade, Deus nos fortalece. Quando nos encurvamos, Deus nos endireita. Quando somos fracos, é que somos fortes. Ser flexível não é sinal de fraqueza, mas sinal de se levantar depois que passa a tempestade. Olhando para a parábola do bambu, nós aprendemos 7 princípios básicos para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós colocarmos em prática tudo isso, realmente o nosso limite é o céu. Nós aprendemos que ser vazio de si mesmo, ser oco, significa estar pronto para ser cheio. Devemos crescer para o alto, buscar as coisas do alto é a nossa meta. Criar raízes profundas, precisamos aprofundar a cada dia as nossas raízes em Deus. Não criar galhos, devemos nos livrar de tudo aquilo que se torna um peso para o nosso crescimento. Nós são os problemas e as dificuldades que superamos. Eles são nossos melhores professores se soubermos aprender com eles. Não podemos crescer sozinhos, mas levar os outros a crescerem conosco. Precisamos uns dos outros. Ser flexível, ser maleável, a humildade diante dos problemas e das dificuldades é a chave de uma vida de sucesso. Esses são os princípios que nós aprendemos com a parábola do bambu, para que possamos juntos, como igreja, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, meu pastor? Glória a Deus.